Paz. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz. Se a pastora Ditinha disse que estava feliz, eu também estou muito feliz. Porque a gente se viu no ano passado, não é isso? E nós tivemos o privilégio, estamos tendo o privilégio de voltarmos aqui o ano de 2019 para nos encontrarmos, né, Aline? Então, eu estou muito feliz. O que eu acho também lindo é porque Deus, Ele marca os encontros com os vasos de honra. E eu não sabia que a Roxana está ali, porque ela é da sede, né? Da sede, né, Roque? É daqui? Então, mas ela vai muito para a sede, viu, irmãos? Lá do Ministério Vila Nova. E a gente se encontra, tem um encontro marcado todas as quartas-feiras. E na hora que eu olhei assim, ela estava de joelho, eu falei, eu conheço aquela menina. Então, o povo de Deus é muito lindo. Mas, sem mais delongas, nós estamos num culto de Santa Ceia. Me alegro muito por mais uma vez o Senhor me concedeu essa oportunidade. E quando a pastora Ditinha estava aqui, falando sobre os salmos, e quando a pastora Ditinha falou para mim, me fez o convite para estarmos aqui com os queridos, amados irmãos, e falou assim para mim que ela me convidou para o culto. E eu vou estudar a palavra. Mas ontem, não foi, pastora? Ela mandou dizer assim, é o culto de Santa Ceia. Eu falei, Senhor, mudou tudo. Porque eu nunca ministrei em culto de Santa Ceia. O Senhor falava comigo, inclusive a Kelly Roxana. Ela me mandou uma mensagem. E ela disse para mim, ela orando comigo, e o Senhor, quando ela terminou de orar, o Senhor falava comigo, não é para ministrar, simplesmente uma reflexão. E eu falei, se é uma reflexão, o Senhor vai me dar também o versículo da reflexão. Porque antes mesmo, querido, eu costumo dizer, que Deus fale com a igreja, Ele precisa falar comigo. Eu preciso reconhecer que eu tenho um Deus. Amém, igreja? Vamos abrir as nossas Bíblias. E foi tão confirmado quando a pastora Ditinha fez a leitura. Cris, muito me alegro. Quando a pastora Ditinha fez a abertura no Salmo 9. Eu gosto muito do Salmo 9, né? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 34. No Salmo 34, versículo 6. Salmo 34, versículo 6. Que diz assim. Todos encontraram, irmãos? Então, aqueles que estão felizes, vão glorificando o nome do Senhor. Porque, irmãos, eu já sinto a doce e amável presença do Espírito Santo de Deus. Diz assim, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse, Senhor, eu preciso do discernimento, né? Irmãos, angústias, ou angústia, pessoal, ou pessoais. Eu costumo dizer, que quando nós não entregamos o nosso médico um cuidado de uma doença, Roque, não devemos responsabilizarmos. Eu tenho uma enfermidade, você me entende? E eu vou ao médico. Eu chego no médico, eu digo, eu estou doente. Mas eu não conto, pastora Ditinha, o que eu tenho em detalhes para o meu médico. Ele vai me passar uma receita. Se aquela receita não servir para mim, eu não posso responsabilizar ele, porque eu não fui sincera com ele. Aleluia! Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor.
É nesse contexto diz que Davi orou ao Senhor. Irmãos, a presença do Espírito Santo está real, porque eu já sinto. Eu estou ficando toda dormente aqui no... Se eu morrer, né, é de Deus esse negócio de mim aqui. Toda vez eu entrego o nome do Senhor. Senhor, se na hora que eu estiver ministrando, é meu sonho. Se você quiser me levar, eu acho que eu estou preparado. Aleluia. Este pobre homem clamou ao Senhor, e o Senhor disse que libertou Aline de todas as suas angústias. No Salmo 51, nós sabemos que no Salmo 51, quando Davi peca, não precisa nem vocês abrir a Bíblia não. No versículo 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. O Senhor, Davi estava falando ali porque Davi estava angustiado. E quando nós não entregamos ao Senhor, a angústia, ela continua nos fazendo muito mal. O inimigo de nossas almas, ele tem o poder de ficar falando em nossos ouvidos, dizendo que nós temos alta confiança de se libertar de qualquer coisa. Eu acredito que não, querido. Nós não temos poder nenhum. Porque eu também já falei aqui, quando eu era controlada pelo um remédio, Lírica e Velija. Quem sabe é um de depressivo. É um remédio depressivo. Eu confesso honestamente que eu não tinha possibilidade nenhuma de ser liberta desse remédio. Quem me libertou foi o Senhor. E eu era muito angustiada. Porque, Aline, eu não conseguia dormir se não fosse dependente dele. O inimigo faz isso conosco. Ele coloca em nossas mentes que nós temos autoconfiança. E Davi não era diferente. Davi, ele pensava que tinha confiança. Queridos, eu costumo dizer que Davi não escrevia nenhum salmo desses aqui, se ele não passasse por aquilo que está escrito aqui. E nós não somos também diferentes. Nós temos que falar para Deus a nossa doença. Que no caso eu estou falando de angústia nessa noite. O Senhor, Ele quer libertar você nessa noite. Dessa angústia que te corrompe. Que você não consegue se libertar dela. E você acha que às vezes na sua alta confiança você vai se libertar. Não vai. Aqui, por isso o Salmo 34, ele é autobiográfico. Porque qualquer um de nós que temos vivido esse tipo de angústia, ou estamos vivendo, irmãos, nós precisamos receber o auxílio sobrenatural. Angústia é a experiência mais devastadora que podemos ter em nossas vidas. Porque algumas caudas das angústias só resolve com o sobrenatural de Deus. Eu costumo dizer também que se você ainda não teve uma palavra direcionada para o Papai do Céu, para que Ele venha te libertar
de qualquer tipo de angústia, aprenda com o Salmo 86. Está cheio na nossa Bíblia, recheado nos Salmos, quando Davi se sentia angustiado, ou ele estava pelejando por alguma coisa, ele clamava ao Senhor. Mas veja bem o que o Senhor falava comigo. Irmãos, é necessário que precisamos ter palavras sábias para estar direcionando o nome do Senhor. Não é só pedir. Não é só para pedir. Clamar o Senhor não é uma atitude simples. É dar ao Senhor o controle de nossas vidas. E nós, às vezes, é aquilo que eu disse, nós não temos tido essa confiança de estar entregando o Senhor, pastora Ditinha. Nós achamos que nós podemos. Senhor, toma, e toma de volta. Deus não pode resolver assim. Nós precisamos reconhecer que Deus é acima de qualquer coisa. E nisso depende somente de nós. A fé depende de nós clamarmos o Senhor. Só o Senhor nos ouve completamente quando nós temos fé. Eu vendo a pastora Ditinha falando que Deus, Ele faz essas coisas sim, porque eu sou testemunha disso, pastora Ditinha. Uma viagem que eu fiz ao Nordeste, minha mãe teve um começo de infarto, e não tinha voo aqui nessa hora, eu fui por Brasília. Brasília eu tive que pegar um voo para São Luís. São Luís eu fui a Confins, Minas Gerais. Dentro do avião, antes de decolar, morre uma criança. Aquela criança começou a babar, comeu alguma coisa e deu congestão. Quem sabe o que é congestão sabe. Dentro do avião, aquela mãe estava na minha frente. Ai, gente, eu estou toda arrepiada, porque quando eu me lembro disso, porque foi uma coisa extraordinária. E o Senhor havia falado comigo, inclusive aqui, isso foi no ano passado. Geralmente quando eu estou aqui, sempre quando eu uso um vaso, eu vou te usar, Deus vai te usar nas tuas mãos e tal. E você acha, quando Deus fala assim, você acha que nunca vai acontecer, Aline? Se ponha na brecha. E aquela mãe estava na minha frente, quando eu vi ela sacudir a criança dentro do voo, e eu sou muito curiosa, eu não durmo em voo. Para mim dormir em voo é muito raro. E nós sabemos que o avião é o único meio mais seguro de que qualquer carro, qualquer coisa no avião. Você sabia disso, Ridinha? Ele é feito uma pesquisa. Quem concorda comigo? É feita uma pesquisa, não é? Avião é o mais seguro que temos, Ridinha. Tá. Aquela mãe sacudia aquela criança e eu já vi ele desfalecer, a espuma na boca e os olhos virar assim. E começou o rebuliço, ela gritava dentro do avião. E lá vem o aeromoço, inclusive tinha um médico, irmãos. O que foi mais interessante para o Senhor foi isto. Tinha um médico dentro daquela aeronave. Aquele médico mandou sair e mandou colocar aquela criança ali no corredor do avião. E aquela mãe colocou, mas eu falei, eu não posso ficar de braços cruzados. Eu disse, eu não posso ficar de braços cruzados porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu só me lembro do testemunho da minha filha. E eu disse, se Deus curou minha filha, Ele vai curar essa criança. E ele já foi desfalecendo, já ficou branquinho da cor dessa parede aqui. E aí o médico chegou, eu me lembro que ele fez assim, irmão. Ele fez desse jeito assim, ó. Ele se curvou assim, botou essa perna assim, e já foi tirando o negócio assim do ouvido e colocando na criança. Ele já não tinha mais pulso, né? Não tem negócio do pulso. Ele botou o dedo assim, eu me lembro como hoje, eu estou aqui. E essa mãe desesperada dentro daquele avião. A criança parece que tinha 6 meses, 8 meses, um negócio assim. E eu falei, Senhor, me dê licença. Passei aqui na frente do coisa, me dê licença. Outra coisa que eu estava na janela. Passei, vim, e ele mandava afastar, né? Por causa da aglomeração, aquele negócio todo. Eu falei, eu sei o que eu posso fazer. Todo mundo olhou assim para minha cara. Você
Irmãos, você precisa ser um soldado valente. Você precisa ter audácia numa hora dessa. E você precisa, em primeiro lugar, confiar no Deus que você serve. Porque Deus não vai te chamar para uma causa você sendo covarde. Como é que você vai atirar se você não sabe pegar na arma? E aqui eu passei e o médico dizia: afasta. Eu falei, virei aqui para o avião e disse: irmãos, vamos clamar o nome de Deus, porque essa criança vai se ressuscitar agora. Quem crê pode. E o pior é que o avião todinho obedeceu, pastora Ditinha. E eu comecei a clamar, fazer uma oração. E a primeira coisa que eu disse para o Senhor: Deus, eu sei que meu Redentor vive. E assim como no dia tu me deu o privilégio de criar minha filha, ela não foi mais aleijada. Tu és o mesmo Deus e tu não mudou. Muda a história dessa criança agora, para que o nome do teu nome seja glorificado. Eu não precisei mais dizer mais nada, porque o que eu ia dizer para o Senhor se não fosse só isso? Irmãos, para a glória do nome do Senhor, o médico já tinha até levantado, porque ele pegou e botou aquele negócio assim e tal. Foi uma coisa muito rápida, quando ele desfaleceu, morreu ali e tal. E eu já tive uma experiência também com meu filho, com 1 ano e 6 meses, aqui dentro da Campinas, da igreja de Campinas, do pastor Uíde José do Carmo, quando foi o testemunho do irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Aquela igreja tinha 2.000 pessoas, e eu estava ali na galeria, quando meu filho tinha um problema seríssimo, que ele tem da carne, tapou aqui, e eu não estava vendo o menino começou a desmaiar, bateu, veio os médicos diagnosticaram que ele tinha morrido. Eu falei: morreu não, que vamos clamar. E assim Deus fez. Ali quando chegou, inclusive o pessoal ali do avião já conectaram, quando eles chegaram ali, quando nós declaramos ali em Confins, a ambulância já estava ali, mas acho que para levar, só para fazer os efeitos. Mas aquela criança foi se espreguiçando, aquela coisa mais linda que Deus foi fazendo ali. E o nome do Senhor, mais uma vez, ele foi glorificado. Amém? Então aqui, como nós estamos falando, se o Senhor nos ouve completamente, só o Senhor pode nos libertar de todas essas angústias. Amados, quando eu falei do Salmo 86, porque uma palavra mal liberada faz um estrago muito feio na sua vida. Quem concorda comigo? Muito feio na sua vida. Então é por isso que Deus está falando nessa noite, que é necessário que você saiba como falar com Ele. Não que Deus não te escute, mas use palavras sábias como fez Daniel. Porque até hoje eu questiono o que foi que Daniel disse para o Senhor, para Deus responder. Porque Deus falou para Daniel: no primeiro dia que tu abriu a tua boca e colocou diante do Senhor, o Senhor respondeu. Palavras que eu já recebi, que já me trouxe tanta angústia. E eu tenho certeza, pessoal, se eu fosse perguntar um por um aqui, que você já teve efeito dessa forma. Pessoas que já te magoaram, pessoas que já falaram palavras que você não queria ouvir. Mas tem palavras também, queridos, que já te disseram, que mudaram também a tua história. Quem crê? Às vezes você está tão angustiado em casa, e você liga para alguém,
e alguém te dá uma palavra. Ontem à noite, eu estava em casa, quando um pai de uma amiga minha, que inclusive é da igreja, da Assembleia de Deus ali do meu ladinho, onde eu moro, em Tocantins, o pai dela estava passando mal. E ela ligou para mim, ela disse: Bernardo, eu estou tão angustiada. Ela disse assim, a palavra que ela usou no Facebook, no WhatsApp, ela disse assim: eu estou desesperada, foi essa. E eu não sei o que fazer. Eu falei: eu não sei também, você não sabe, mas Deus sabe. Você quer que a gente ore agora por telefone, ou você quer que eu ore em casa? Como é que... Ela, do jeito que você quiser. Eu falei: então vamos orar agora no telefone. E hoje, quando eu estava saindo para aqui, porque o culto da minha igreja começa às 6 da tarde, termina 8 horas, impreterivelmente. E ela estava na porta, ela disse: você não vem? Eu falei: não, eu tenho outro compromisso. Mas eu sei que ela tá, eu já vi o semblante dela já bem alegrezinho, entendeu? Porque nós não temos a confiança em nós. A confiança está no Senhor. E eu não queria muito estender, porque tem a Santa Ceia. Mas eu queria ler com vocês uma reflexão. Filipenses, para nós encerrarmos. Capítulo 4, versículo 13, que é muito conhecido. Diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amados, muitas pessoas usam essa frase para expressar que em Jesus nós podemos conquistar muitas coisas, adquirir muitos bens, ou sermos vitoriosos em todas as áreas das nossas vidas. Realmente, o Deus a quem nós servimos tem poder sobre todas as coisas. Nós acabamos de falar o efeito que Deus faz em qualquer circunstância. E também é o dono de todas as riquezas que existe no mundo. Se Ele quiser, você pode se tornar próspero e vencedor. Se Ele quiser. Mas muitas das vezes, Deus vai permitir em nossas vidas que predomine o sofrimento, as lutas, as adversidades. Porque se nós observarmos o contexto deste versículo, Paulo estava dizendo, pastora Ditinha, que a partir do verso 11, que tinha aprendido a se contentar com aquilo que ele tinha. E ele completa falando para os filipenses, e eu completo falando para a igreja nessa noite. Que poderia passar pelo abatimento, pela escassez, pela fome, pela necessidade. Seu coração estava tão focado em fazer a vontade de Deus, que ele sabia que as atribulações aqui nesta vida eram passageiras. Que na vida eterna, muito maiores e melhores aguardavam. Aquilo que os olhos não tinham visto e nem ouvido tinha ouvido. Muitas pessoas têm sido enganadas por pastores e líderes que prometem um evangelho somente de vitórias. Do tipo: venha para a minha igreja que você não tem problema nenhum. Mentira. E nada serão resolvidos. Por isso, as igrejas que adotaram este tipo de discurso estão lotadérrimas. Ninguém prega mais o arrependimento, a santidade, o perdão, o amor ao próximo, o desapego aos bens materiais. E como se Jesus
fosse um gênio da lâmpada, disposto a atender todos os seus desejos. Queridos, eu não sei o que você passou no ano de 2018. Eu não sei o que você vem passando, quantos anos você tem do Evangelho. Eu não sei. Não é que eu não me interesse. Sabe o Senhor da tua vida. Mas saiba que Deus está muito mais interessado no seu caráter do que na sua prosperidade. Amém, igreja? Deus pode, pastora Ditinha, e Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Ele é poderoso para isto, mas a vontade do Senhor vai muito além disto. A vontade de Deus é que todos cheguem o conhecimento da verdade e sejam salvos. Muitas vezes queremos que a nossa vontade seja feita, mas Jesus nos ensina a orar que a vontade do Pai seja feita. É a vontade dele que seja feita em nossas vidas, não é a minha vontade. E muitas das vezes nós queremos isso. Nós vamos fazer campanhas, nós vamos para a igreja dizendo que vamos entregar tudo para Deus. Mentira! Nós não vamos entregar nada para o Senhor. Nós vamos querer muito e muito, muito mais. E na verdade Deus quer fazer a vontade dele em nossas vidas, se nós deixarmos. Talvez você esteja passando por um tempo de luta. Eu disse um tempo de luta na sua vida. Mas saiba que tudo que você tem enfrentado é porque o Senhor permitiu na sua vida. Deus pode curar sua dor nessa noite. Ele pode deixar que você conviva com ela também. Deus pode fazer de você uma pessoa próspera, mas Ele também pode fazer que você viva com pouco. Quantas vezes oramos para que Deus mude nossas situações, mas Deus está nos ensinando nessa noite sermos mais tolerantes e mais pacientes. Em tudo seja grato ao Senhor, porque quando entregamos nossas vidas a Cristo, podemos sim dizer como Paulo, podemos suportar tudo, porque quem nos fortalece é o Senhor Jesus. E eu queria que todos repetissem comigo a frase que está no nosso Brasil: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus, e a salva de palmas louve o Senhor.